Gente, sabe o que a gente escuta muito? Pô, Plínio, a gente tem receio de fazer recuperação tributária porque eu tenho um conhecido que teve problemas com a justiça depois que ele fez esse tipo de trabalho. E uma coisa que sempre acontece é, sempre que a gente faz algum questionamento ou tenta aprofundar no assunto, a pessoa não sabe dizer muitos detalhes, porque se ela soubesse o que aconteceu de fato, ela teria ciência de que não se trata de planejamento tributário. Para quem não me conhece, eu sou Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos. Tudo que a gente vai falar nesse vídeo especificamente, a gente não vai se basear só no que o mercado diz, só do que a internet diz, mas na minha própria vivência. Eu já trabalhei em grandes empresas do mercado, já fui consultor tributário em 3 das maiores consultorias tributárias do Brasil e do mundo que operam no Brasil. Então, tudo que a gente vai falar aqui são medidas que eu próprio validei. Então, eu não estou me baseando no que outras pessoas falam, eu estou me baseando na minha própria vivência, no que eu mesmo validei durante a minha carreira. Bom, é muito importante a gente começar esse vídeo falando das duas possibilidades que existem hoje para uma empresa zerar, reduzir ou postergar o pagamento dos tributos, né? A primeira é chamada de planejamento tributário, que o que é o planejamento tributário? Planejamento tributário são medidas previstas em legislação ou com algum tipo de suporte jurídico que dê um embasamento legal para que as empresas façam alguma medida para conseguir redução ou postergação no pagamento dos seus tributos. A segunda medida, que acontece muito, que as pessoas confundem com o planejamento tributário, é a sonegação fiscal, né? É a tão famosa evasão fiscal. Mas o que muda, né, o planejamento tributário de evasão fiscal? A evasão fiscal são medidas que realmente zeram, reduzem e postergam os tributos. A única diferença é que não possui embasamento legal para isso. Então, sempre que alguém te apresentar alguma medida falando, olha, eu vou conseguir reduzir o seu imposto, e não te apresentar um embasamento legal para isso, toma cuidado porque pode ser sonegação. Vocês devem estar perguntando, mas como que eu sei o que é planejamento tributário e o que é sonegação na prática, né, no dia a dia? Até porque muitas vezes pode não ser tão nítida a diferença, né? Porque falsos tributaristas levam a ideia, né, de você reduzir os impostos, zerar os seus impostos, de uma forma como se isso fosse permitido. Então vamos lá, o que seria o planejamento tributário? Imagine uma empresa que tem uma atividade industrial e ela consome uma grande quantidade de energia elétrica nas suas atividades ali na planta industrial. A legislação, tanto a lei do ICMS, a lei do PIS e COFINS, permitem claramente que o contribuinte que possui uma atividade industrial tem o direito de se aproveitar do crédito dos impostos da sua despesa com energia elétrica. Então a gente tem uma lei que prevê claramente o direito aos contribuintes do segmento industrial. Agora, vamos imaginar um outro cenário de planejamento tributário, algo que não está na lei, mas que existem diversos posicionamentos do fisco em tribunais, onde nesses tribunais é possível de ser visto onde existem decisões que foram favoráveis às empresas quanto ao direito de algum tipo de crédito. Então, se alguma empresa de transporte pleiteou o crédito sobre algum insumo específico da sua operação e ele teve êxito nessa decisão, né, nesse julgamento, você, estando fora desse julgamento, pode ter acesso a essa decisão e ver, pô, o fisco aqui, ele deu um ok para essa empresa para ele apropriar esse tipo de crédito. Então, eu consigo saber qual que é o entendimento do fisco para esse tipo de crédito. Então, mesmo que não seja previsto em lei, eu tenho embasamento legal para tomar essa medida, entendeu? Então, tendo embasamento legal, sendo previsto em lei, eu tenho suporte jurídico, né, para embasar minha decisão de fazer algo para reduzir, zerar ou postergar os impostos.
E quanto à sonegação, a elisão fiscal, né? Sonegação é um termo que as pessoas que vão te oferecer esse tipo de serviço não vão usar, tá? Então é importante que vocês saibam que a sonegação ela é sempre vendida como planejamento tributário. Então fica aqui o alerta, muita atenção, né, para que falsos tributaristas levem medidas de sonegação para vocês, empacotadas em planejamento tributário, mas que podem dar muitos problemas futuros para a empresa, né? Então vamos lá. O que seria uma sonegação, né? Sonegação é praticamente fraudes contra o governo para que a empresa consiga não pagar ou pagar menos impostos. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar de um exemplo de sonegação. Um exemplo de sonegação de uma medida que não pode ser feita, que existem inúmeros posicionamentos do governo para não fazer, porque não pode, é sonegação, mas que infelizmente a gente vê bastante no mercado, muitos profissionais indicam para as empresas fazerem isso, e essa medida ela não é permitida e é uma questão de tempo da empresa ser penalizada e ter problemas com isso. Vamos lá, imagina que você é uma empresa que tem uma folha de pagamento bem relevante, né, muitos funcionários, e você paga muito INSS, né, que é aquele tributo sobre a sua folha de pagamento. Aí uma pessoa vem para você e diz o seguinte: olha, uma empresa do Simples Nacional, ela paga bem menos INSS. E o INSS da empresa do Simples Nacional não altera de acordo com a quantidade de funcionários que você tem. Por que você não abre uma empresa, deixa a sua empresa maior aqui, abre uma outra empresa no Simples Nacional aqui embaixo e transfere os seus funcionários dessa empresa grande para essa empresa menor no Simples? Porque como todos os seus funcionários, ou a grande maioria dos seus funcionários, vão estar na empresa do Simples Nacional, você faz essa transferência, você deixa de pagar o INSS. Essa medida é uma medida que não é permitida pelo fisco. A gente conhece inúmeras empresas que já foram autuadas, já foram multadas, tiveram penalidades milionárias, porque foram pegas seguindo essa medida. Então, se alguém já indicou para você fazer esse tipo de medida, fica o alerta de que é um pessoal que às vezes não tem natureza de tributaristas e estão se passando por especialistas tributários. Então, muito cuidado, porque esse tipo de medida, ele vai sim reduzir a sua despesa com impostos, ele vai sim zerar muitas vezes, né, a despesa que você tem com impostos, mas você corre um risco de ser autuado e de levar a sua empresa para a ruína, né, se a Receita Federal descobrir isso. Então, muito cuidado na hora de seguir com o planejamento tributário para saber diferenciar o que é sonegação fiscal, fraude contra o governo, o que é planejamento tributário, que são medidas previstas em lei, que são completamente bem vistas pelo mercado e que todo mundo pode fazer. Se você quer levar a sua empresa para um próximo nível, subir um degrau, subir o nível de profissionalismo, né, ficar do lado das grandes empresas, muitas vezes o planejamento tributário ele vai ser essencial nesse cenário. Então, uma coisa que é muito interessante a gente falar é que a sonegação fiscal, infelizmente, ela existe, né, e a gente tem que saber diferenciar, mas isso não pode impedir que uma empresa faça planejamento tributário por meio e receio de fazer planejamento tributário e ser questionado ou autuado pelo governo. Porque quem não faz planejamento tributário acaba ficando muito para trás no mercado, né? Hoje a gente tem plena ciência de empresas que crescem muito mais que as outras, que os seus concorrentes, e muitas vezes a resposta está no planejamento tributário, né? Hoje você paga um imposto, se o seu fornecedor, se o seu concorrente paga menos impostos, ele vende a mesma mercadoria que você a um preço mais barato e aí ele consegue faturar muito mais. E muitas vezes ele não está fazendo nada de errado, ele só está com otimização tributária dentro de casa, através de planejamento tributário, com todo embasamento legal, e com isso conseguindo melhores resultados, entendeu? Então, um receio que muita gente tem se
se eu apropriar algum tipo de crédito, se eu tomar alguma medida de planejamento tributário, eu posso ser questionado, então eu não quero fazer nada. Só que, quando a gente pergunta para essas pessoas, você paga impostos todos os meses? A pessoa diz assim, pago sim. Quanto você paga? A pessoa fala, eu pago um valor X. Aí a gente pergunta, mas por que você paga esse valor? Aí a pessoa diz o seguinte, eu pego e faço o cálculo que a lei diz. Eu pego lá o meu faturamento, aplico pela alíquota e chego no valor do imposto e pago o imposto. E essa pessoa só faz isso porque isso está escrito na lei. Então, se ela faz isso porque está escrito na lei, por que ela não poderia fazer outras coisas que está escrito na lei também? Talvez até na mesma lei. Em um outro artigo embaixo na lei está dizendo, olha, você que paga o imposto dessa maneira, que é a maneira que as empresas todas pagam, você pode fazer isso, isso e isso. Então, você está seguindo a legislação só para a parte que é ruim para você e bom para o governo, e está deixando de se aproveitar da parte que é ruim para o governo e bom para você, que são os créditos. Então, a carga tributária no Brasil, ela realmente é muito alta. Isso não é segredo para ninguém. Agora, será que ela não está muito mais alta para você porque você está com receio de seguir o que está na lei e que é permitido? Entendeu? Então, a carga tributária ela é alta, mas ela consegue ser reduzida através de inteligência tributária. Muitas medidas são permitidas pelo próprio governo para que as empresas façam. Então, é uma questão de escolha e opção da empresa ter melhores resultados através de planejamento tributário.